Bom dia, turma. A gente vai agora para a nossa primeira aula de geografia a respeito da paisagem, tá? Então, lá no seu livro, no capítulo 2, nós vimos o quê? Nós vimos a respeito da paisagem e das transformações que ocorrem tanto pela ação da natureza quanto pela ação humana, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai observar essa primeira imagem que diz respeito, a uma paisagem sem alterações. Você não observa nenhuma construção humana, nem pontes, nem ruas, nem residências nessa imagem, tá? Então, é uma imagem que está lá no seu livro, que ela é de 1900. Agora, a gente vai fazer umas comparações 40 anos depois, a alteração que essa imagem tem no espaço geográfico, Então, aqui você já observa uma casa, aquela colina do lado onde tinha muita vegetação, hoje ela tem apenas, parte da vegetação foi retirada, e aí você observa uma lavoura, uma pequena lavoura e uma casinha, e 3 árvores, que estão soltas assim na paisagem. Então, a gente tem essa modificação aqui, tá? Que a gente observa nessa paisagem. 40 anos depois, como eu falei, de 1900 a 1940, tem essas modificações. Depois a gente tem mais outras imagens. 1980, 40 anos depois também você observa que as modificações foram mais intensas, Aqui você já tem mais casas, mais ruas, pontes, uma pequena indústria aqui do lado, igreja, prédio, tá? Então, há uma alteração maior com o tempo nessa paisagem, tanto pela ação humana como também pela ação da natureza, mas aqui principalmente pela ação do homem, Quando ele começa a criar meios de sobrevivência, criar meios de se manter no espaço geográfico, Na paisagem, a paisagem ela vai sendo assim alterada. Na imagem de 2020 você já observa uma paisagem mais urbanizada, Já tem uma transformação maior, Uma vez que você observa postes de energia, o que mais? Uma pequena hidrelétrica, prédios, ruas, bem até chegarem a essa ponte, certo? Você observa também uma segunda ponte, tá? Onde tem um caminhãozinho aqui passando, muitos prédios, aquela colina que tinha uma grande mata vegetal do lado, ela já não existe mais, aquela mata, dando lugar aos prédios, aos edifícios, certo? Aqui você já observa um condomínio fechado, vários outros prédios, pontes, a hidrelétrica, como eu falei, uma pequena indústria, que tem uma chaminé aqui com fumaça, Esses postos de energia elétrica, essa hidrelétrica, para gerar energia. Então, você observa muita coisa com a imagem sendo alterada ao longo do tempo, certo? Então, agora a gente vai também no seu livro estudar, a respeito da relação da paisagem, e as alterações que o homem faz a fim de transformar essa paisagem. Como que o homem faz? Então, para a realização das atividades agrícolas, na maior parte das vezes, a vegetação natural retirada para que as plantações e as pastagens ocupem essas áreas, Então, com isso, a paisagem ela é modificada, Modificada com o tempo. E aí você vê uma imagem, uma fotografia de uma pastagem lá na cidade de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, onde há essa alteração, Aqui você precisa desmatar para criar essa pastagem para o gado. O gado ele não vai conseguir sobreviver, em meio a essa mata fechada.
Então, por isso que tem que haver essa alteração, né, para a realização das atividades agrícolas, né? Na maioria das vezes, a vegetação natural, ela é retirada, como a gente está vendo aqui no texto, né, para as plantações e pastagens ocuparem essas áreas. Então, com isso, a paisagem já vai, sim, uma paisagem modificada, né, modificada pela ação do homem, tá? Aqui você vê um gado, mas tem pastagens que são devastadas, né, áreas bem grandes, como por exemplo no estado do Goiás, né, para a criação em Mato Grosso, né, para a criação de gado. Aqui você observa outra imagem. O que diz respeito a essa imagem aqui? Você já observa prédios, né? É uma imagem, uma fotografia de um conjunto habitacional, né, em Londrina, no estado do Paraná. Londrina, que é uma das maiores cidades do estado do Paraná. E aí você tem o quê? Que o aumento da população nas cidades, ele tem modificado a paisagem urbana com a construção de moradias, de indústrias e de estabelecimentos comerciais, tá? Então, além disso, há também, né, a questão da pavimentação das ruas e avenidas, né, instaladas redes de energia elétrica também, de água tratada e de coleta de esgoto. Então, tudo isso faz parte, né, da alteração, da modificação na paisagem urbana, né? E aí você observa essa fotografia que mostra muito bem, né, esse conjunto habitacional lá em Londrina, no estado do Paraná, tá? Então, você tem na primeira imagem a alteração para a realização de atividades agrícolas e na segunda imagem, né, relacionada ao aumento da população. E esse aumento da população nas grandes cidades, ele modifica sim a paisagem, né? Uma vez que a gente precisa construir moradias, indústrias e estabelecimentos comerciais. As ruas, elas também são pavimentadas, é instalada uma rede de energia elétrica, de água tratada, de coleta de esgoto. Então, tudo isso, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, há interferência do homem, né, nesse sentido, tá bom? E aí a gente vai ver agora a relação das paisagens naturais, né? Então, na paisagem retratada na fotografia, em Natal, né, capital do Rio Grande do Norte, você observa uma formação rochosa, tá, denominada de falésia. Então, essa falésia, essa transformação, né, ela é feita pela água do mar, né, que ao bater constantemente nesses paredões de rocha, causa esse desgaste, né? Então, é como se você estivesse brincando, por exemplo, em um banco de areia. Pensa aí, você está brincando em um espaço na praia, por exemplo, ou no banco de areia, em algum campinho próximo à sua casa. E aí você pega um copo com água e vai jogando ali. Você faz um montinho de areia e vai jogando. Então, você vai percebendo que aquela água, ela vai levando aqueles sedimentos, né? Aquela areia. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. É a ação da natureza, né? Sobre a natureza também, né? A ação da água do mar nesses paredões rochosos, né? Chamados de falésia, que vai se desgastando. E aí a gente percebe, né? Essa alteração nesse espaço aqui, tá bom? Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que a gente tem também, se alguém de vocês conhece, a questão também do Morro do Careca, que é bem famoso lá em Natal, onde as pessoas acabam, né, que indo mesmo de forma irregular, subindo, mesmo sabendo que é proibido, e descendo de bug, descendo, praticando alguns esportes lá, tá? E isso acaba que desgastando a natureza, né? Desgastando aquele meio ambiente local. E aí você tem a fotografia ao lado, que mostra a paisagem do estado de Utah, né, nos Estados Unidos, e aí você observa o quê? Que há uma formação rochosa, né, esculpida pela ação do vento, né? Quando a gente fala em vento, em água, a gente tem que associar as transformações da natureza na própria natureza, tá? Então,
Esse agente transformador, ao transportar areia e poeira de um lugar para o outro, faz as partículas se chocarem contra as formações rochosas que ao longo do tempo vão sendo transformadas. Tá? Então, no caso também de Jericoacoara, né, no estado do Ceará, onde eu já falei para vocês a respeito disso, né, dessas transformações na paisagem lá em Jericoacoara, que também foi com a ação eólica, né, com a ação do vento sobre a rocha, né, esculpindo a rocha, né, com o tempo, certo? Então, a gente tem grandes transformações nas paisagens relacionadas tanto à ação humana quanto à ação da natureza, tá? Paisagens culturais são as paisagens modificadas pelo homem, né? Também chamadas de paisagem humanizada, e as paisagens naturais modificadas, né, pela própria natureza, tá bom? Então a gente vai ver agora um pequeno vídeo que mostra essa relação também da paisagem. Pronto, eu vou só dar um tempinho aqui para a gente continuar o nosso vídeo, né? Onde a gente observa muito bem, através de desenhos, né, dessa animação, a ação do homem, né? Você vê um trator, né, uma máquina cortando as árvores. Você viu antes fogo nas árvores, né? Para dar espaço a questões relacionadas com o aumento da população, né? Ali naquele local. Então vamos lá. O desenho que eu quero que vocês façam a respeito dessa alteração na paisagem é justamente isso, mais ou menos isso.
Então, gente, a gente observa, né, muito bem essa relação, né, a ação do homem sobre a natureza, queimando, devastando, cortando florestas, né, acabando, para dar espaço a outras questões como eu já falei, né, o aumento das cidades, da população, a urbanização, as pastagens agrícolas,